Hebreus, lá no finalzinho da tua Bíblia, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. A carta aos Hebreus, meus irmãos, é de autoria desconhecida. Talvez um dos livros mais difíceis do Novo Testamento, no que diz respeito à interpretação. Um comentarista de nome Barclay, ele vai dizer assim, que embora a interpretação seja difícil, pois exige um conhecimento grande do Velho Testamento, de todo aquele sistema sacrificial do Velho Testamento, ele vai dizer, por outro lado, que não há no Novo Testamento um livro que seja mais digno de esforço para entendê-lo do que este. E ele diz ainda, nenhum livro do Novo Testamento nos dá um quadro tão glorioso de Jesus Cristo em todo o esplendor de sua humanidade e em toda a majestade da sua divindade. A carta aos Hebreus, meus irmãos, ela foi escrita para cristãos que estavam abandonando a fé. Havia na igreja daqueles dias muitos que estavam desistindo da caminhada, muitos que estavam desanimados, muitos que estavam deixando a congregação, a reunião dos cristãos. Essas pessoas, meus irmãos, estavam provavelmente por conta da perseguição daqueles dias, deixando o seu coração levar por esse medo, por esse desânimo, e assim então estavam regredindo na sua fé em Cristo Jesus. E o autor aos Hebreus os adverte, para que eles não façam isso, para que eles não andem assim, porque em fazendo isso, eles estariam negando o próprio Cristo, o próprio sacrifício de Jesus Cristo, e estariam correndo um grande perigo na sua vida cristã. Se na primeira parte, meus irmãos, o autor ele trata mais da parte teológica, doutrinária, nesse texto que nós lemos aqui, que já faz parte do final da carta, temos aqui algumas questões mais práticas, mais objetivas, e é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Dentro do texto que nós lemos aqui, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre a bênção de congregar. Esse é o tema do sermão desta noite, a bênção de congregar. Meus irmãos, os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. A frase "fica em casa" é uma frase que para nós, especialmente aqui na cidade de São Paulo, uma frase que nós temos ouvido desde que começou a pandemia. E meus irmãos, temos vivido então esse tempo de restrição, esse tempo de igreja fechada, igreja aberta, e depois fecha de novo, depois abre, restrições em relação aos cultos, ao número de pessoas presente nos trabalhos, enfim, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Desde que nós retornamos aos cultos após a paralisação, muitos irmãos não voltaram
mais para a igreja. E essa não é uma realidade nossa, é uma realidade geral. Alguns não voltaram mais à congregação, mesmo depois do tempo que houve aí a liberação para os cultos. Muitos se acostumaram com a igreja online, com os cultos online, e graças a Deus a nossa igreja tem conseguido também transmitir os cultos para atender aqueles que não podem estar aqui presencialmente. Mas alguns, meus irmãos, têm ido além. Há igrejas que nesse período já estabeleceram Santa Ceia online e até mesmo batismo online. Se você é curioso e gosta de ver esses vídeos na internet falando a respeito de igreja e dessas questões, você deve ter visto um pastor que batizou um membro ali, um membro na casa dele, né, e o pastor aqui na televisão, e ele jogou água na televisão. Assim, um negócio estranho, mas já temos esse tipo de situação, e outras irão surgir dentro desse momento que nós estamos vivendo e depois deste momento que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós somos muito racionais, e a Bíblia nos ensina que nós devemos ser assim. O nosso culto é um culto racional. Em nenhum momento nós dizemos aos irmãos: olha, venha para a igreja, porque aqui você está livre do Covid-19, porque a tua fé, ela vai te imunizar. Não, isso, nós não dizemos isso, porque não é verdade, meus irmãos. Fé não imuniza ninguém. Nós voltamos aos cultos com todos os protocolos de segurança. Está todo mundo aqui com máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, uma pessoa no banco, quando muito duas, se tiver mais é porque é uma família. Todos os cuidados, as orientações, olha, não abraça, não beija, não temos alimento aqui, para evitar que na hora de uma refeição a gente tire a máscara e acabe baixando a guarda. Enfim, temos todos os cuidados necessários. Recomendamos os irmãos que têm comorbidades, os irmãos que já têm uma idade avançada, esses não devem vir, devem ficar em casa. E de uma maneira ou outra nós vamos procurar atender a esses irmãos. Então veja que nós temos diferentes realidades diante de nós, e que tem a ver com isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, porque eu quero falar sobre a bênção de congregar. E o que o texto nos chama, meus irmãos, é exatamente para isso, para estarmos como igreja congregando. E sabe por que congregar é uma bênção? Em primeiro lugar, porque congregar é um chamado, é um convite de Deus, o próprio Deus, convidando o seu povo. O Senhor está dizendo: entre na minha presença. Quem faz o convite é Ele. O texto, meus irmãos, diz assim, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. O Salmo 122, muito conhecido nosso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, para o povo de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, é uma alegria estar na presença do Senhor, estar junto com os irmãos. É claro que há uma diferença para o cristão do Velho Testamento e o cristão agora, do Novo Testamento. O tempo da lei, meus irmãos, antes de Cristo, era uma realidade, bem diferente da realidade que eu e você vivemos hoje. Você sabia que o desejo de Deus sempre foi reunir o seu povo na sua presença? Mas porque o ser humano pecou e ali no jardim se separou de Deus por conta do pecado, nós temos então, meus irmãos, o plano de redenção estabelecido por Deus.
E no Velho Testamento, esse plano estava ainda em desenvolvimento. Deus queria estar no meio do povo, mas Ele não podia, porque Ele é um Deus santo. E se Ele se aproximasse do povo, o povo seria consumido pela sua santidade. Por isso, meus irmãos, que nós temos toda a simbologia do Velho Testamento. E uma das simbologias é o templo. Primeiramente o tabernáculo ali no deserto. E depois o templo, que era o lugar de culto, o lugar de reunião do povo de Deus. Mas, meus irmãos, no Velho Testamento não era como hoje. Naquele tempo apenas os sacerdotes, uma tribo consagrada por Deus, tinha acesso ao tabernáculo. Somente, meus irmãos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar na santíssima presença de Deus, em um lugar chamado Santo dos Santos, no dia do perdão, para lhe oferecer o sacrifício pelo povo. E nós sabemos, meus irmãos, que tanto no tabernáculo como no templo, havia alguns compartimentos. E havia, meus irmãos, o lugar santo e o santo dos santos. O que separava esses dois lugares era uma cortina, era um véu. Quando o sacerdote entrava no santo dos santos, ele passava por aquela cortina e ali ele estaria na presença de Deus. E ele tinha que se preparar para aquilo. Ele tinha que primeiro se purificar. Porque se ele entrasse ali, meus irmãos, sem a devida purificação, ele seria consumido. E depois de oferecer o sacrifício por ele mesmo, ele ofereceria então o sacrifício pelo povo. E aquilo era aceito diante de Deus. Lá fora, todos aguardando, todos esperando o que iria acontecer, a resposta de Deus. Assim foi, meus irmãos, em todo o Velho Testamento. Havia esse distanciamento, porque o povo não poderia se aproximar. Apenas o sacerdote, apenas os levitas, apenas o sumo sacerdote. Mas esse texto aqui de Hebreus está me dizendo, meus irmãos, no versículo 19, que hoje, em Cristo Jesus, e pela obra de Cristo Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós somos convidados para entrar no Santo dos Santos. E quem faz esse convite é o Senhor. Mas nós não ousamos fazer isso, meus irmãos, de qualquer maneira. O versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho, que Ele nos preparou, isto é, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo é o nosso grande sacerdote, o nosso sumo sacerdote eterno. E ali na cruz, meus irmãos, quando Jesus morreu, diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos que o véu do templo se rasgou. Quando Jesus Cristo, ali na cruz, bradou: tetelestai, está consumado. Quando a sua obra terminou, a sua obra salvífica, aquilo que Ele veio fazer por mim e por você, terminou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando uma ação soberana de Deus. Ou seja, o caminho foi aberto, a porta foi aberta e o convite está feito. Entrem. Entrem. Meus irmãos, isso não é maravilhoso? O Senhor nos convida para estar na sua presença. O Senhor nos preparou o caminho para que nós lá estivéssemos sem sermos consumidos pela sua santidade. Eu não me atrevo a entrar na presença de Deus de qualquer maneira, mas é pelo sangue de Jesus Cristo. E é por este sangue que foi derramado na cruz que eu e você estamos hoje aqui na presença do Senhor, adentrando neste lugar, o Santo dos Santos.
Vida cristã, para muitos, meus irmãos, é sofrimento aqui na terra. Muitos entendem assim. Na terra, sofrimento. No céu, prazer e glória. Não, está equivocado esse pensamento. Meus irmãos, sim, no céu haverá prazeres e glórias que estão aguardados para nós. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas isso não quer dizer que não há bênção aqui na terra. Há bênção aqui na terra. Na tua Bíblia, provavelmente, há um subtítulo em negrito, nesse texto que nós lemos, que diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Aquilo que o crente do Velho Testamento não podia, nós podemos, em Cristo Jesus. No plano da redenção, vivendo no tempo da graça, meus irmãos, hoje nós podemos nos aproximar. Há uma canção que eu gosto muito, um louvor, que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamará pela glória, a glória de Deus. Quem esteve no Santo dos Santos, meus irmãos, não quer sair de lá mais. Quem experimentou a presença do Senhor, meus irmãos, não quer se afastar do Senhor. O Salmo 133 diz exatamente isso, que é na nossa união, na nossa reunião, no ajuntamento do povo de Deus, que o Senhor ordena a sua bênção. Você está sendo abençoado por estar aqui hoje, meu irmão. Você que nos acompanha pela internet também, na sua casa você está sendo abençoado também. Estar juntos, reunidos, congregando, meus irmãos, vai além do espaço físico. Não estou dizendo que congregar significa apenas vir à igreja. Não é apenas isso. A igreja primitiva, ela congregava, ela se reunia todos os dias, na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos. É isso, meus irmãos, é para isso que nós somos chamados. E mesmo num tempo de impedimento, o Senhor nos proporcionou o recurso da internet, através do qual aqueles que não podem vir à igreja estão na sua casa, cultuando conosco. Talvez gostariam de estar aqui, mas não podem. Mas mesmo lá são abençoados pela palavra, pelas orações, pelas ministrações, e sentem-se parte conosco aqui nesta noite. Congregar, meus irmãos, é uma bênção, porque o Senhor nos convida para estar em sua presença. É um chamado de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, congregar é uma bênção, porque nos fortalece e nos edifica. O versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, seja no domingo, na terça, na segunda, nas nossas mais variadas atividades, quando o povo de Deus está reunido, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos, está ali, meus irmãos, presente a igreja, o povo de Deus. Toda vez que isso acontece, nós somos edificados. Você vai sair daqui hoje, você que acompanha este culto, vai sair deste culto abençoado. Você vai sair melhor. Paulo exortou aos coríntios em relação à ceia, lá no capítulo 11, versículo 17, dizendo que aquele ajuntamento não era para melhor, e sim para pior. Porque no caso, eles estavam fazendo as coisas erradas. Logo, meus irmãos, podemos entender que quando as coisas são feitas da maneira correta, o ajuntamento, ele é para melhor e não para pior. Então, meu irmão, você vai sair daqui melhor. Melhor. Paulo, escrevendo aos coríntios, orientando sobre o culto público, no capítulo 14 da primeira carta, ele diz assim, no versículo 26. Portanto, qual a atitude correta?
Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em outra língua, em outro idioma. Outro tem a interpretação desse idioma, dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Porque no culto, na congregação, a igreja, ela é edificada. Meus irmãos, nós estamos reunidos aqui, os louvores, as orações, os testemunhos, a mensagem, os meios de graça, os sacramentos, trazem para nós fortalecimento e edificação. Então por isso que nós precisamos congregar, e por isso que é uma bênção congregar. Há coisas que nós podemos ter fora desse momento de congregação, mas há coisas que não há, meus irmãos, como nós termos. Por isso que é tão especial este momento. Nós somos chamados para viver como igreja do Senhor. Uma igreja, meus irmãos, formada por pessoas imperfeitas. Por isso que o texto diz: aproximemo-nos com sincero coração. O Senhor quer de mim e de você sinceridade. Ele não quer perfeição, porque perfeito nós não somos, perfeito é Deus, mas Ele quer sinceridade. Quer que nós reconheçamos quem somos. Há um hino que diz: eu venho como estou, e ele é muito verdadeiro. Agora, por outro lado, eu não preciso sair do jeito que eu era. Eu posso vir como eu estou, mas diante da palavra, diante da ministração, diante da exortação, eu vou melhorar, eu vou me corrigir. E aqui nesse ambiente eu ganho esse fortalecimento. É um ajudando o outro. Como diz no Eclesiastes, nós precisamos um do outro. Sozinho é difícil a caminhada, e nessa caminhada um levanta o outro, um ajuda o outro. É o cordão de 3 dobras. Aproximemo-nos com sincero coração. Declare então que você não é digno, não há ninguém digno aqui. Digno só tem um, que é Jesus Cristo. Todos nós somos indignos, mas pelo sangue de Cristo Jesus, como diz aqui o versículo 22, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pela obra de Cristo Jesus, como diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. E assim, meus irmãos, nós temos a certeza que na presença do Senhor nós recebemos esse fortalecimento, essa edificação. E assim nós vamos nos fortalecendo na nossa fé, na nossa confissão de fé, na nossa confissão de esperança, porque animados, meus irmãos, a gente vai viver assim. Se você se afasta da igreja, da comunhão dos irmãos, você vai desanimando, é a brasa que vai apagando. O perigo de se desviar é muito grande. Os crentes que não retornaram à igreja, à congregação, alguns não por motivos justos, correm esse grande risco de começar a amar as coisas deste mundo, porque as tentações são muitas, meus irmãos. A tentação de ir para outros lugares, de fazer outras coisas, é grande. E o diabo seduz. E o mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo totalmente anticristão. Em tudo. Tudo é anticristão. Não está colaborando com a nossa fé. Não pense você que as redes sociais, embora a gente faça uso dela para o bem, mas o grande uso dela não é para o bem, é para o mal. É para o pecado, é para a perversão. É para a quebra dos valores, dos princípios morais. O anticristo, como nós falamos, e alguns esperam
o anticristo e se esquecem que João já havia dito que o espírito do anticristo estava presente desde aqueles dias, desde aquele tempo, já enganando os cristãos, já enganando a igreja. E muitos aqui, meus irmãos, entre os hebreus, estavam passando pelo mesmo problema, estavam se afastando da presença do Senhor, não estavam firmes na sua confissão. Nós precisamos congregar, meus irmãos. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Fortalecer a nossa fé, a nossa consciência diante de Deus, as nossas convicções, a verdade da palavra de Deus. Isso tudo tem que estar no nosso coração para enfrentarmos este mundo líquido, essa modernidade líquida. A fé, meus irmãos, não é líquida, a fé é sólida. Nós falamos de verdades, não relativas, mas de verdades. E essas verdades precisam estar presentes no nosso coração. Agora, tudo isso nós temos aonde, meus irmãos? Na congregação. Eu posso ter isso sozinho, lendo um livro, lendo a Bíblia, isso faz parte da minha vida cristã, da minha devoção, mas eu não posso abrir mão da vida congregacional. Porque este momento é importante. E continuando, meus irmãos, em primeiro lugar, congregar é uma bênção, porque Deus mesmo nos convida para estarmos na sua presença. Congregar é uma bênção, porque congregar nos fortalece e nos edifica. E por último, congregar é uma bênção, porque, meus irmãos, estarmos congregados nos estimula e nos torna vigilantes. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Congregar é uma bênção. O texto diz, meus irmãos, que essa congregação, que essa reunião da igreja, que esse ajuntamento, é um ajuntamento aonde nós nos consideramos uns aos outros. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos uma igreja. Há entre nós essa consideração, esse cuidado. Como o pastor Isaías estava comentando, de várias e de diferentes maneiras, isso é feito com a igreja, nos ministérios, nas sociedades, nas programações todas, através dos seus líderes, pastores, diáconos. Nós estamos, meus irmãos, praticando essa consideração e mais, esse estímulo. O texto não diz que nós devemos motivar, diz que nós devemos estimular. Até porque motivar é uma coisa interna, estimular não, estimular é algo externo. Nós precisamos estimular uns aos outros. Aquela palavra boa, aquela palavra abençoada, aquela palavra de conforto, aquela palavra de ânimo, aquele abraço que hoje já não podemos dar, mas de um jeito ou de outro, que seja num toque, nós podemos transmitir este amor, essa força uns aos outros. Nós não podemos, meus irmãos, nos isolar desse contexto. Eu não posso ser crente apenas dentro da minha casa, assistindo televisão, sem participar, sem me envolver, sem trabalhar, sem exortar e ser exortado. Aqui também nesse ambiente, nós vamos muitas vezes nos admoestar, como diz o versículo 25, mas é para o bem. É aquele irmãozinho que chega para nós com todo amor e ali nos repreende e diz: olha, cuidado, não faça isso, vá por esse caminho.
coisas boas na nossa vida, meus irmãos, necessárias, porque nós não somos donos da razão, nós erramos, todos nós estamos sujeitos, mas nesse ambiente nós estamos nos considerando, nos estimulando, nos admoestando uns aos outros, e isso traz crescimento. É necessário. Quando diz lá na palavra de Deus em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Aquilo não está falando apenas, meus irmãos, do relacionamento homem-mulher. Sim, principalmente ali o contexto é a família. Mas o próprio apóstolo Paulo aponta para a questão daqueles que não são casados. A ideia, meus irmãos, é de que ninguém pode viver sozinho neste mundo. Deus nos criou para comunhão. Deus nos criou, meus irmãos, para vivermos com outras pessoas. E nisso há bênção, e nisso há edificação. E todos nós precisamos de estarmos sim buscando a cada dia, meus irmãos, essa congregação. O apelo é: não deixem de congregar. O tempo é difícil, as restrições são muitas, mas, meus irmãos, as portas estão abertas. Pela manhã, minha irmã perguntava sobre a questão dos trabalhos, e eu disse a ela: olha, já podemos voltar, seguindo todos os protocolos, as atividades podem retornar, nada nos está sendo impedido. Nós precisamos disto, nós precisamos estar juntos, porque o dia, meus irmãos, está se aproximando. O dia está se aproximando. O versículo 25 termina: façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O Senhor está voltando, e a sua volta, meus irmãos, é breve. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder oportunidades. Nós precisamos entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, o nosso papel como igreja do Senhor. Igreja não é a parede, igreja sou eu, igreja é você. E nós nos reunimos como igreja, como povo, como família do Senhor, para adorar ao Senhor, porque congregar é uma bênção. O Senhor nos convida para congregarmos, Ele nos fortalece, nos edifica através deste encontro, Ele nos estimula e nos torna vigilantes. São as bênçãos que eu e você temos na comunhão. 2021 está apenas começando. Alguns diziam no passado que o ano começa depois do carnaval. Esse ano não tem carnaval, o ano já começou. Já começou, 2021 já está aí. Meu irmão, em nome de Jesus, não deixe de congregar. Venha para a casa do Senhor. Aproveite as oportunidades. Você que ainda não pode, por motivo justo, continue firme e aproveite o que nós temos oferecido de maneira online para te abençoar. Seja a reunião de oração, seja o culto, a escola dominical, aproveite. Nesse tempo, vai lá, liga teu celular, a tua televisão, fica junto com a igreja, com a tua família, com o teu corpo. Você estará sendo abençoado também. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa realidade. E saiba de uma coisa: tão logo tudo isso passar, você vai estar conosco aqui também. Aqueles que hoje são impedidos de estar na presença do Senhor, por conta desse tempo. Por eles nós devemos orar, clamar, pedir ao Senhor o fortalecimento. Devemos fazer o possível para tornar esse tempo o menos difícil possível também para esses irmãos, como família da fé. Assim nós devemos viver. Que o Senhor nos abençoe. Esta é a palavra que eu quero deixar com a igreja nesta noite.